Hoje nós vamos aprender sobre ecologia. O primeiro conceito que vamos abordar são os níveis de organização. Eles separam as diferentes matérias em diferentes níveis, começando pelo átomo, que junto formam moléculas, que formam orgânulos, e então células e tecidos. Uma junção de tecidos é conhecida como órgãos, e uma junção de órgãos é conhecido como sistema. Vários sistemas compõem um organismo. Vários organismos compõem uma população, que juntas compõem uma comunidade, que é formada de diferentes populações, e várias comunidades compõem um ecossistema, que inclui um habitat e um nicho ecológico, que a gente vai ver mais pra frente. Vários ecossistemas compõem a biosfera, que inclui a atmosfera, a hidrosfera e a litosfera. Mas o que é um habitat e um nicho ecológico? O habitat é o lugar onde uma espécie é encontrada. E o nicho ecológico ele é o conjunto de relações que as espécies mantêm com as outras e com o ambiente. O que ela come, seus predadores e outras espécies que ela se relaciona. O habitat do urso-panda, por exemplo, são as regiões montanhosas na China e no Vietnã, enquanto seu nicho ecológico inclui bambu e o seu predador, o leopardo das neves. Agora vamos estudar um pouco sobre as relações intraespecíficas, ou seja, relações entre a mesma espécie. Vamos começar pelas relações harmônicas. A primeira de todas é a colônia, que é a associação anatômica entre indivíduos da mesma espécie, como por exemplo um coral. Em seguida temos a sociedade, que é quando indivíduos da mesma espécie cooperam entre si por meio da divisão do trabalho, como acontece numa sociedade de abelhas. Agora vamos ver as desarmônicas, começando pela competição, que pode ser desde competição por território, parceiro sexual e até alimento, como por exemplo as leoas, que competem pelos leões. Também temos o canibalismo, que é quando um indivíduo se alimenta do outro da mesma espécie, como é o caso da viúva negra. Então, voltando, a colônia é benéfica para ambos os lados, assim como a sociedade. Enquanto a competição é ruim para ambos os lados e o canibalismo é bom para um lado e ruim para o outro. Agora vamos ver um pouco sobre as relações interespecíficas, ou seja, as relações entre espécies diferentes, começando pelas harmônicas. O inquilinismo é quando uma espécie inquilina procura abrigo em outro organismo, que não é nem prejudicado e nem beneficiado, como é o caso do peixe-palhaço e da anêmona. Em seguida, temos o comensalismo, que é quando uma espécie se beneficia dos restos de alimentos da outra, como o tubarão e a rêmora. O mutualismo ocorre quando uma espécie se associa a outra, entretanto, elas não podem viver separadas, como é o caso dos líquens, que é a junção de algas e fungos. Em seguida, temos a protocooperação, que são espécies que se beneficiam, mas elas conseguem viver separadas, como o crocodilo e o pássaro-palito. Agora, para dar início às relações interespecíficas desarmônicas, temos a competição interespecífica, que são espécies diferentes que vivem na mesma comunidade e competem pelos recursos no ambiente. Como, por exemplo, um abutre, que compete com a hiena pela carcaça de um animal. Em seguida, temos o amensalismo, que é quando o indivíduo de uma espécie libera substâncias tóxicas que impedem o crescimento de outra espécie, como é o caso da penicilina, do fungo Penicillium, que impede o crescimento de algumas bactérias. O mais famoso de todos é o predatismo, que é quando uma espécie se alimenta de outra, como o leão, que come a zebra. E em seguida, temos o parasitismo, que é quando indivíduos de uma espécie vivem no corpo das outras, retirando seu alimento, como é o caso da lombriga nos seres humanos. Ou seja, o inquilinismo é bom para uma espécie e neutra para outra, o comensalismo também, o mutualismo é benéfico para ambas, assim como a protocooperação. A competição é negativa para ambas e o amensalismo é negativo para uma e neutra para outra. O predatismo é positivo para uma espécie e negativa para outra, e o parasitismo é negativo para uma espécie e positivo para outra. Agora que já aprendemos um pouco sobre ecologia, vamos fazer uma questão que aborda esses conceitos. Analise o gráfico abaixo relativo à mortalidade de fêmeas férteis do camarão de areia em água aerada em diferentes temperaturas e salinidades, durante determinado período. Só de olhar o gráfico já dá para perceber que a temperatura e salinidade ideal ficam mais ou menos entre 20 graus e 30% de salinidade. Por isso que quanto mais longe desses valores, maior é a mortalidade do camarão. Então vamos ver o que o exercício pede. O primeiro item pergunta qual dos seguintes conceitos, ecossistema, habitat e nicho ecológico, está implícito nesse gráfico. Bom,
O ecossistema estuda os fatores bióticos e abióticos que afetam uma comunidade, mas nesse caso, a gente está falando só dos camarões. Então, não é essa a resposta. A segunda opção é o habitat, que é o lugar onde a espécie vive. Também não é muito bem isso que ele está mostrando no gráfico. E por último, temos o nicho ecológico, que é o conjunto de condições de uma população ou espécie acerca de seu ambiente. E é exatamente isso que ele mostra. A salinidade e a temperatura são condições ambientais que podem alterar o modo de vida do camarão. O item seguinte pergunta: os dados de mortalidade representados nesse gráfico referem-se a que nível de organização? Espécie, população ou comunidade? Bom, a espécie se refere a só um animal. Então, nesse caso, seria só um camarão da areia. E não é isso, a gente está falando de uma coisa muito maior. A população é o conjunto de indivíduos de uma mesma espécie, ou seja, um conjunto de camarões da areia. E a comunidade é o conjunto de diferentes espécies. Mas, de novo, no exercício, ele só aborda os camarões de areia. Então, a resposta certa é população. O terceiro e último item pergunta: temperatura e salinidade são fatores abióticos que, nesse caso, provocaram a mortalidade das fêmeas do camarão da areia. Cite 2 fatores bióticos que também possam produzir mortalidade. Então, vamos lá. O que pode ter acontecido para a mortalidade aumentar? Bom, se aumenta o número de mortes de uma população, a primeira coisa que a gente pensa é que deve ter aumentado o número de predadores. Caso não seja isso, o que pode ter acontecido é que tenha aumentado o número de espécies competidoras próximas a ela. Então, a resposta é predatismo e competição interespecífica, que são 2 relações interespecíficas desarmônicas.